Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Seja muito bem-vindo. Se não conhece o canal do Finestra Bianconera, um canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil, já ativa o sino, já deixa um like no vídeo e é importante, o canal cresce e se o canal crescer, logicamente, eu vou poder sortear mais camisas oficiais da Juventus, a nossa amada velha senhora. Vamos lá, sem mais delongas, neste sábado temos aqui a expectativa dessa semana que falta aí 8 dias para começar a Eurocopa, né? E, enfim, daqui a pouco, Bremer em campo, interrogação, não sei, né? Não sei que hora que você vai ver este vídeo. Hoje à noite tem Brasil e México, não sei se o Bremer vai jogar, enfim. Tem notícia de mercados? Sim, na verdade atualização, né? Algumas atualizações importantes. Vocês viram que eu deixei aí na capa do vídeo o Rabiot, né? Porque teria o Rabiot uma data. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Chiesa, vamos falar sobre o Douglas Luiz, que já havíamos falado durante a semana, e o Greenwood, né? Que eu fiz um vídeo, acho que o mês passado, falando do Greenwood, jogador de meio de campo que poderia vir para a Juventus. Como eu disse, são atualizações do mercado e sempre com muito cuidado, muita responsabilidade, porque não adianta jogar notícias ao vento. Pelo menos aqui no Finestra não vai ser assim. Antes de mais nada, situação do Milik. O Milik machucou, ele que está com a seleção da Polônia. Só para informar vocês, não é um ligamento, né? Não rompeu nenhum ligamento, mas deve passar por uma cirurgia. 2 meses é a previsão. Volta antes de começar o campeonato, né? Então, Milik vive se machucando, enfim. Isso se ele não sair da Juventus. Por enquanto não tem nenhuma notícia que indique ele no mercado, mas só para atualizar, né, para os fãs do Milik, aí a gente, mesmo quem não gosta dele, nunca é legal dar notícia de contusão. 2 meses parado o Milik. Vamos começar então falando do melhor time nero-azzurro da Itália, que é a Atalanta, né? O Moise Kean, né? Isso, tema central do vídeo é meio de campo, né? Já falo do Rabiot. Juventus realmente não vai abrir mão dessa negociação que é difícil, mas quanto mais difícil parece que mais a Juventus vai a fundo do Koopmeiners. Então a atualização que eu posso trazer para você do Koopmeiners é que sim, é um jogador que deve ir mesmo para os últimos dias do mercado, que nem abriu, e para mim vai ser jogador do Juventus. Eu cheguei a essa conclusão, porque evidentemente que a Juventus não vai dar os 60 milhões, mas a Atalanta precisa fazer um pouco. Ela é um time que está bem financeiramente, mas essa informação é que a Atalanta começa a ver com bons olhos os jogadores que podem ser inseridos nessa negociação. Eu falei jogadores, né? O Rosen é um deles e a Atalanta mostra o interesse no Moise Kean. Engraçado, né? Muita gente não gosta do Moise Kean e a Atalanta, ou melhor, o Gasperini parece que quer trabalhar com o Moise Kean. E aí a coisa fica muito mais viável na introdução de pelo menos um desses jogadores que interessa para a Atalanta, ou seja, mais de uma opção, mais a parte em dinheiro, quer dizer, vai aproximando o Koopmeiners, o holandês, do meio de campo da Juventus para o próximo ano, né? Estou mais otimista em relação a isso, né? O Samardzic é mais barato, seria uma segunda opção, mas pelo menos a Juventus não vai fazer a loucura de gastar o que não tem, entre aspas, os 60 milhões pelo Koop. Vou chamar ele de Koop. Eu disse Koop, não Klopp. Rosen ou Moise Kean, enfim. A Atalanta parece que está cedendo o muro e, repito, Gasperini parece que agrada o Moise Kean. Então, atualizando aí que o Moise Kean deve ser inserido nessa negociação com o Koopmeiners, que fica cada vez mais avançada, cada vez mais próximo da Juventus. E falando de meio de campo,
a gente tem que falar o seguinte: o Aston Villa atualiza essa situação do Douglas Luiz, aonde ela precisa monetizar, assim como a Juventus precisa monetizar o McKennie. O McKennie parece que gostou do interesse do Aston Villa, ele quer ir para a Premier, e isso me leva a crer que o Douglas Luiz é um jogador que também dá um passo mais próximo da Juventus, visto que o Aston Villa precisa monetizar. Vai ser inserido uma grana aí, não tudo aquilo, né? Mas, como eu disse, a contrapartida do McKennie, que a Juventus também não quer só, por isso que eu falei, não vai ser uma troca 6 por meia dúzia. Deve ter um acordo aí, os dois devem sair ganhando. Se o negócio for fechado, não vão ganhar 100% do valor de cada jogador, mas tanto Aston Villa como o Juventus vão ganhar um pouco de grana e não vão gastar tanto. O negócio está avançado, mas não saiu. Estou para te dizer que o Kopenhagen está mais na frente, mais avançado. E o nome que vem aí para compor esse meio de campo, esse sim, um passo avante, mais avante que o Kopenhagen e mais avante que o Douglas Luiz, é do Greenwood, jogador que pertence ao Getafe da Espanha, que está no Manchester United, jogador que o Giuntoli pontua de maneira séria, ou seja, tanto o Kopenhagen como o Greenwood seriam realmente os objetivos base do meio de campo da Juventus, ao lado do Rabiot, que é a base de renovação. A situação do Rabiot, como a gente falou a semana inteira, ele aceitou a proposta da Juventus, a mãe dele está analisando a situação, vai depender dela, porém, aí entra o auge do vídeo, que já envolve o Chiesa. O Giuntoli, diferentemente do que acontecia na época do Cherubini, não está afim de fazer novelinhas. A Juventus tem pressa antes de começar, veja bem, antes de começar o mercado, ela tem pressa tanto nas saídas como nas chegadas, nas definições dos jogadores. Ela tem pressa nisso. Então, me parece que para fechar com o Rabiot, para a mãe dele se decidir, porque o Rabiot já se decidiu que quer ficar, aceitou a redução, é até antes do europeu. Ou seja, semana que vem tem que dar a resposta definitiva à dona Veronique. Se aceita ou se não aceita. O Juventus não vai arrastar isso para depois do europeu. Do mesmo jeito, o Juventus tem pressa pelo Greenwood, também quer resolver essa situação, pelo menos no início do europeu. E aí nós já teríamos duas peças sendo formadas no meio de campo, o Rabiot e o Greenwood. O Greenwood, é assim que pronuncia? Ele divide a torcida, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Para quem não sabe, esse cidadão teve um problema sério extra-campo, não vou entrar nessa questão, aqui não é programa policial, coisa com a ex-namorada quando ele era muito novo, já se resolveram, já se acertaram, isso não me interessa. Enfim, o Giuntoli sabe o que faz. E aí eu tenho que terminar o vídeo falando do Chiesa, né? O Chiesa, que é um jogador que a Juventus, repito, não vai chegar no último ano para ele sair de graça até o vencimento do contrato. Situação similar à do Alegre, como eu falei em alguns vídeos aí precedentes, ou renova ou põe no mercado, né? O Chiesa ou renova ou vai para o mercado. Juventus que inicialmente, como eu falei durante a semana, ia colocá-lo no mercado ou não depois do europeu, porque caso de ir para o mercado para poder pôr um valor mais alto, se ele fazer um bom europeu, só que o agente dele, a exemplo do Giuntoli, que tem pressa com o Rabiot, o agente dele tem pressa em resolver essa situação, porque o De Rossi também está com muita pressa. Então a Juventus pode colocar o Chiesa no mercado antes do europeu, e independente do que ele vai fazer no europeu ou não, a não ser, prestem muita atenção agora, sério, a não ser que o Chiesa aceite a redução, e ele nesse momento, nesse sábado, ainda não aceitou a redução salarial. Então, a Juventus tem pressa, em todos os sentidos.
para resolver o problema do Greenwood, para resolver o problema do Rabiot e para resolver o problema do Chiesa. O Douglas Luiz está mais ou menos ali, a negociação andando porque o McKennie quer ir para lá, e o outro que eu falei aí, o de meio de campo, agora me foge, também está mais ou menos Greenwood. Então não vai ter novela pelo Rabiot. Semana que vem tem a resposta final da mãe dele, e o Chiesa não vai entrar nessa novela pós-europeu. A princípio, sim, mas esse agente dele, né, me foge o nome, Radanami, é isso? Radanami, é isso? Me foge o nome, desculpem. É claro que parece que o Napoli tem interesse, o Conte tem interesse, mas a pressão está vindo lá da capital da Itália, está vindo lá do De Rossi, né? Está vindo lá do De Rossi para fechar logo. Então a Juventus põe o Chiesa na parede, como quem diz, meu filho, ou você aceita, ou a gente vai pôr você no mercado, e se a Roma levantar o dinheiro, porque também não vai sair assim, né? Você pode ir para a capital. É isso, tá? Então a única novidade mesmo é o interesse do Gasperini no Moise Kean, interesse que não é só um interesse da boca para fora, ele quer, parece que ele quer mesmo o Moise Kean. Isso vai abrir uma chave para o Koopmeiners chegar mais próximo, e claro, né, o Greenwood mais próximo da Juventus. É isso por enquanto. Tenham um bom domingo, sempre um like no Finestre, sempre Forza Juve. Olha o sino aqui, tem que ativar o sino, porque senão você não fica sabendo das notícias da Juventus, pelo menos aquelas com mais responsabilidades que tem aqui no Finestra Bianconera. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, que continuam se inscrevendo. Muito obrigado a todos que comentam aqui no canal, isso faz o canal crescer e, logicamente, fica todo mundo mais atualizado, porque a Juventus merece, você merece, e eu confesso que, independentemente, eu vou fazer um vídeo depois, quando as negociações forem concretizadas, para falar a minha opinião sobre cada jogador. Por enquanto eu não posso falar do Greenwood, eu não posso falar do Douglas Luiz, e nem do Koopmeiners, e nem do Rabiot, mas se esses 4 forem confirmados, depois que assinar bonitinho, ou um deles, ou 2 deles, enfim, conforme a Juventus for contratando de maneira oficial, a gente vai fazer vídeo aqui diário para dar a minha opinião sobre tal jogador, dentro e fora de campo, tá certo? E aí, vocês, logicamente, também vão comentar e participar. Bons sábados a todos. Hoje, para quem vai comer pizza, boa pizza. Amanhã talvez a gente volte. E sempre Forza Juve fino alla fine. Beleza? Ciao ragazzi.